Oi, gente, boa tarde. Quem tiver por aí, tiver a possibilidade de abrir a câmera, eu vou agradecer por saber que está escutando aí mesmo. Tem mais gente entrando. Maravilha. Eu vou O começar. som tá bom, tá tudo certo com o som. Tá, show. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, porque a gente vai falar do Guia Decole. É um guia que a Doterra preparou para a gente, né? Ele já vem pronto com todas as etapas que um consultor de bem-estar ele precisa conhecer e aplicar ele na prática. Então, para quem não conhece esse guia também, depois da aula eu vou disponibilizar ele lá no nosso grupo de consultores, para que todos tenham acesso depois, para que possam ler na íntegra ali todas as dicas e as experiências que a Doterra coloca para a gente naquele guia, que é já muito maravilhoso. Então, aqui, hoje eu vou falar um pouco sobre as etapas que a gente tem, né, para convidar alguém para apresentar a oportunidade, seja do negócio ou a oportunidade de mudar, né, os hábitos em saúde, e depois seguir o treinamento, então, do cadastro do cliente. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, que se puder deixar fechado, e depois qualquer dúvida, qualquer conversa que quiser ter comigo, pode colocar o bichinho da mãozinha levantada, que eu abro espaço para a gente conversar. Afinal, hoje aqui é um momento que eu estou trocando, né, alguns conhecimentos que eu tenho, mas que eu vou receber os conhecimentos de vocês também com muito carinho. Então, todo mundo que quiser falar alguma coisa para contribuir vai ser muito bem-vinda. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é uma reflexão, né? Que é sobre, você tem acreditado no produto? No produto que você vende, na escolha de trabalho que você fez quando você escolheu empreender com Doterra? A crença, gente, no produto e no trabalho, ela é muito importante e ela faz total diferença, né, nesse processo. Você crê que os óleos essenciais, eles são capazes de mudar hábitos de saúde? Você crê que a Doterra pode mudar a sua vida financeira? É impossível a gente alcançar um resultado quando a gente não crê. Então, a primeira coisa para abrir essa conversa aqui com vocês hoje é: acredite, aumente a crença de vocês sobre o produto ou sobre o negócio, tá? Porque é impossível a gente alcançar qualquer que seja o resultado se a gente não acredita que esse resultado é possível, né? Principalmente trabalhando, a gente não acredita que esse trabalho que a gente desenvolve, ele não é possível, ele não é capaz, a gente não vai conseguir, né, chegar nesse resultado. Então, vamos aumentar a crença sobre o produto, sobre o negócio do Terra, para que a gente então voe, né, que a gente consiga alavancar aí o nosso negócio. Eu fiz uma pauta porque o guia Decole, ele é um guia muito grande, então eu vou estar dando uma olhada aqui nas minhas anotações e qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, só me chamar, tá? E eu queria deixar aqui não é uma reflexão, mas um cuidado quando a gente for falar algumas coisas. Então, a partir de hoje, gostaria muito que quando vocês fossem falar sobre qualquer coisa que for fazer na Doterra, em vez de falar eu vou tentar, eu quero que vocês falem eu vou. Porque o tentar acaba que é aquilo que assim, você não está confiando tanto, né? Então, a gente precisa mudar até as palavras com que a gente vai encarar o resultado que a gente almeja. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer
né? Nós não vamos mais tentar fazer nada. E mais uma reflexão que eu também trouxe para a gente hoje, nessa conversa, quando eu estou influenciando os meus líderes ou os meus clientes nas escolhas, né, nas ações que eu tenho feito. Eu não falo assim na influência só nas coisas que as pessoas postam na internet, ali não, né? Mas na influência de ações que eu tenho feito, então isso influencia muito nos meus liderados e nos meus clientes, né? Então, observar isso, trazer essa reflexão sobre como eu tenho influenciado as pessoas que estão ao meu redor, sobre as escolhas que eu também faço, né? Então, é importante e cabe a reflexão aqui de cada um, de como é que tem sido esse envolvimento de cada um aí nessas demandas, nessas coisas que eu coloquei. Então, depois vamos fazer um apanhado aí, usando a memória aí de como é que tem sido essa influência que você tem colocado aí nas pessoas que estão ao seu redor. Quando a gente entra na doTERRA, normalmente a gente entra pensando que a gente tem propósito, né? A gente tem missão com os olhos. E quando a gente acredita, a gente tem crença, né? A gente sabe que a gente tem uma missão e um propósito. E a gente coloca ação nisso, que é o que o próprio guia traz aqui para a gente, acreditar no produto, pôr ação naquilo que eu desejo, não tem como, os resultados vão vir. Então, para começar aqui, para decolar o nosso sucesso, é importante a gente ter em mente isso. Aumentar a crença, acreditar no produto, acreditar no negócio que eu estou, trazer ação para ele. O que eu tenho feito, né? Eu tenho convidado pessoas para conhecer a oportunidade de trabalhar com a doTERRA, ou de conhecer a oportunidade de usar esses produtos que nós sabemos que são maravilhosos. Se eu tiver pondo ação, eu vou ter resultado. E os nossos resultados são ainda mais incríveis, porque a gente consegue mudar a vida, a gente consegue criar renda residual, né? E a gente consegue ter um crescimento profissional, um crescimento pessoal muito grande. Eu mudei muito desde que eu conheci a doTERRA. E eu sou uma empresária no meu ramo de fisioterapia, muito melhor hoje, depois que eu empreendo com doTERRA em tempo parcial. Ela me ensina muito a empresa. Então, isso é muito gratificante. Então, crença mais ação, o resultado vem. Quando chega aqui, mais nessa parte do guia, ele vem trazendo, então, passos que a gente precisa seguir para, então, conseguir o fechamento do nosso cliente ou do nosso futuro consultor, né? Que primeiro a gente vai, então, preparar. O que é isso, preparar? A doTERRA muito fala sobre a lista de 100 nomes, né? Os nossos contatos quentes que a gente tem ali, as pessoas que são mais próximas da gente. Então, você já fez essa lista de 100 nomes? Por mais que a gente fale, nossa, mas isso parece uma besteira, gente, não é, faz total diferença. Então, pegue todas as pessoas que você conhece mais de perto, se a gente for pensar, essa lista de 100 nomes a gente faz ela com muita facilidade, né? Coloque ali todas as pessoas que você nunca falou sobre doTERRA com ela, porque você vai fazer um convite para ela depois. Então, vamos fazer essa lista de 100 nomes dos nossos contatos quentes. E eu vou deixar uma dica aqui bem legal para vocês sobre os contatos frios, que no caso é o contato que um amigo passa, o amigo do amigo. No mês de janeiro, nós tivemos uma promoção que ganhava o Ilang Ilang na compra de um cadastro, né? Então, por exemplo, eu faço muito isso, eu chego até um amigo e falo, Maria, se você me indicar alguém que você sabe que ama os olhos e ainda não tem cadastro, eu vou te dar um Ilang Ilang em troca do cadastro dela. Então, eu bonifico, né? Eu ofereço brinde para aquele meu amigo que traz um amigo dele. E nisso eu não gastei nada, eu ganhei, eu dei a bonificação que a própria doTERRA me oferece. Isso é uma forma de conseguir, então, que os contatos frios cheguem na gente com mais facilidade, porque aí a minha amiga vai falar, ó, a minha amiga vai entrar em contato com você quer tanto ter os olhos, agora é uma oportunidade boa, né? Então,
nesse preparar é meio que isso, ou sondar as pessoas que a gente tem por perto ali, para fazer o convite. Esse convite, esse convidar, por mais que a gente ache que é algo mais simples, ele tem umas artimanhas que a gente consegue tirar informações daquele amigo, para que quando a gente for apresentar o produto para ele, a gente já tenha mais informações mesmo sobre a vida da pessoa, né? Sobre soluções que a pessoa precisa. Porque hoje em dia, gente, a gente sabe muito que todo mundo procura uma solução para o problema. Então, quando a gente oferece um produto, a gente está oferecendo uma solução para aquela pessoa. Mas como é que a gente vai oferecer uma solução para ele, sendo que a gente não sabe quais são as demandas? Nós trabalhamos em um marketing de relacionamento, a gente precisa relacionar, né, com as pessoas. Então, a forma de relacionar com as pessoas é conversando mesmo. Então, primeiro a gente precisa estabelecer conexão com a pessoa, né? Então, é através da conversa. Hoje em dia, a gente tem muito WhatsApp para poder conversar com as pessoas, né? Antigamente era sempre por ligação, hoje a gente consegue enviar um WhatsApp. E tem uma ferramenta que chama Form. Nessa ferramenta, quando você for conversar com a pessoa, na hora de convidar ela para participar, seja de uma classe, seja de uma apresentação que você vai até ela, você vai obter informações da pessoa com as perguntas que você faz. Deixa eu tentar clicar aqui, se anotar aqui. Então, aqui, ó, é Form. Minha letra linda aqui nesse mouse. Então, quando a gente pensa aqui no F, o F é de família. Quando você vai conversar com a pessoa, você vai perguntar como está a família? Estão todos bem, né? Estão todos saudáveis? A fim de ele, às vezes, soltar aqui, ai, meu filho, ele não consegue ter foco, muito agitado, meu avô está com diabetes. A pessoa contar mesmo os problemas que a família enfrenta. E uma dica muito importante, gente, sempre que a gente estiver conversando com a pessoa, a gente sempre vai elevar a pessoa. A gente sempre vai trazer a pessoa com coisas boas. Porque quando a gente ataca alguém, por exemplo, a pessoa tenta se defender, ela vai mostrar que ela está melhor do que a gente falou que ela está. Tá? Então, por exemplo, quando a gente entra aqui, ó, no O, que é ó de ocupação. Como é que você está nos negócios? Ganhando muito dinheiro, né, fulano? E aí a pessoa, quando ela vai responder, quando você coloca ela acima do que ela está, ela responde com humildade. Então, normalmente ela vai falar, não, eu não estou ganhando tão bem assim, né? Você pergunta assim, quando eu penso aqui no R, que é o R de recreação. Está viajando muito, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. Aí ele fala, não consigo, porque eu não tenho tanto tempo assim para viajar, eu trabalho muito, mas eu não tenho tanto tempo para viajar. Então, você tirou mais uma informação da pessoa. Aí você pergunta, mas você está conseguindo pelo menos brincar com seus filhos no final do dia? E aí a pessoa fala, não, eu não consigo, porque eu estou tentando fazer dinheiro extra vendendo alguma coisa. Então, assim, a gente vai tirando o máximo de informações possíveis daquela pessoa em uma conversa que a gente tem com um amigo mesmo, a fim de, quando a gente precisar fazer a apresentação para a pessoa, a gente vai ter solução para a pessoa. Então, se ali na família, por exemplo, ela já pensou que já te avisou que as pessoas não estão saudáveis, né? Que está enfrentando um problema de saúde, não está sabendo lidar, quando você for oferecer, quando você for escolher o que você vai oferecer para aquela pessoa, você já sabe que oferecer um kit para aquela pessoa, para cuidados de saúde básica da família, é muito importante, é uma solução para ela. Agora, o contrário ali, a pessoa que não tem um tempo de recreação, por exemplo, não está ganhando bem na sua ocupação, você sabe que oferecer o negócio para ele é algo importante, algo que convém para ele, é uma solução, é um dinheiro extra.
Então, gente, essa ferramenta é uma ferramenta muito legal e muito importante para que, na hora das conversas, do convite para apresentar um negócio ou produto para a pessoa, você utilize dela, tá? É importante a gente observar que, quando a gente já conhece a pessoa, essa afinidade, essa autenticidade ali, vai dar muito mais oportunidade para a gente. As pessoas já confiam na gente, né? Então, aproveite disso, eu digo, não usar a fraqueza, assim, da pessoa, né? Mas aproveite que você tem mais a oportunidade de oferecer mais solução para a pessoa. Então, isso é muito bom. Naila, FORM, família, ocupação, recreação e o M. M, a mensagem. Aí a mensagem que você vai trazer para ela que você quer fazer um convite. Aí trazer, então, o convite. Gente, quando a gente vai falar do convite, é importante lembrar sempre que no convite a gente não apresenta, a gente vai só fazer um convite. Será que você tem um tempo livre para a gente conversar? Se for um amigo, por exemplo, que é uma pessoa que você já vai sempre na casa dele, não tenta marcar um horário assim, que a pessoa já fica assim, ai meu Deus, o que essa pessoa quer, né? Se é algo que se você já tem essa informalidade, vai até a casa, né? Observa como é que tá, é um bom momento para trazer essa mensagem, se não, tenta marcar. Use, às vezes, até a sua persuasão, ali, ai, meu Deus, esqueci a palavra. Use seu vínculo com a pessoa para, por exemplo, se a pessoa falar, ai, mas hoje eu não posso. Aí você fala, não, mas amanhã, 3 horas. Ai, mas eu não posso. Você fala, mas como é que você não pode encontrar comigo, meu amigo? Que coisas assim, trazendo, então, essa parte que você tem de dar amizade para a pessoa mesmo, para poder depois conversar com ela, para transmitir a mensagem que você precisa. Porque nós, que já estamos aqui vivenciando isso, sabemos que é um ótimo produto e uma ótima oportunidade de trabalho. Então, a gente tem que realmente ali persistir e não desistir, né? Quem é Gabriela Dias, mãe? De trazer a mensagem para quem a gente deseja. Gente, tem um detalhe importante que eu queria dizer para vocês, que isso é meio que algo neurológico. Quando a gente encontra o que a pessoa precisa. Só um minutinho. Isso. Quando a gente sabe o que a pessoa precisa e a gente oferece uma solução para aquela pessoa, inconscientemente a pessoa já aceitou o seu pedido, ela já aceitou aquilo como uma solução que ela quer. Então, ela vai te dar mais atenção mesmo. Então, por isso que é tão importante a gente encontrar o porquê, né? Qual solução que a gente vai oferecer ali para aquela pessoa, para a gente solucionar o problema dela. Então, é algo neurológico que a gente tem que chegar até esse local, por isso a gente precisa melhorar, conversar muito, trazer essa parte do relacionamento com as pessoas para a gente conseguir oferecer uma solução para aquela pessoa, tá? Se for alguém que não é um contato quente seu, é um contato frio, você precisa realmente encontrar ferramenta para atingir aquela pessoa. Então, aí, por exemplo, é o gota na mão, né? Vai impactar a pessoa. Se a gente, às vezes, não tem a forma de ter o gota na mão, as experiências que os nossos clientes tiveram, às vezes a gente vai arrumar um jeito de contar para aquela pessoa. Hoje em dia, as pessoas compram experiências antes mesmo de terem acesso ao produto. Então, as experiências contam muito. Então, a gente precisa trazer esse contato frio, para esse contato frio, algo que ele tenha interesse sobre o produto. Porque por mais que a gente sabe que é maravilhoso, aquela pessoa ainda não sabe, e ela ainda é um contato frio, aí que é mais difícil, né? E uma coisa bem importante, só para finalizar aqui, para trazer essa parte do convidar, gente, lembra que convidar é só convidar, a gente não começa a apresentar nada para a pessoa antes, a gente só convida. Porque às vezes a gente começa a falar um pouco pela metade, aí a pessoa já não entende direito, já fica meio assim ressabiada. Então,
O convidar é só convite. Só convida para a gente conversar uns 30 minutos, tá? E outra coisa bem legal que eu coloquei aqui, que se você tem dúvida de como convidar alguém, comece convidando as pessoas que você tem certeza que não aceitaria o seu convite. Porque você vai treinando. Porque a hora que chegar aquelas pessoas que você fala, não, essa pessoa vai aceitar, você já está ótimo para falar. Essa é para as pessoas que às vezes têm mais dificuldade em comunicação, assim. Então, vai treinando em pessoas que você acredite. Eu vou deixar esse acredite bem enfatizado aqui, porque o que a gente acha não é a realidade em si. Então, o acredita que essa pessoa não gostaria, porque você já vai treinando nela, e quando chegar aquelas pessoas que vão aceitar, você já está fera e sem vergonha. Então, até aqui, a gente atinge o objetivo, que é, então, marcar com alguém uma apresentação. Quando a gente fala que a gente vai marcar com uma apresentação, pode ser online, a gente está com ideias de ficar marcando sempre essas apresentações de negócio por semana, então, a gente pode convidar alguém para assistir, alguém apresentar. Só que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, gente, que o quanto antes cada um de vocês começar a apresentar, seja os produtos, seja o negócio para alguém, que vai ser... Quanto antes você fazer isso é o melhor. Por quê? Você acredita que... Vou usar a Paula, que é a que eu estou vendo aqui mais próxima. Se a Paula me traz uma amiga dela e eu vou apresentar, ela quer ver a Paula falar. Ela quer sentir isso, porque ela conecta muito mais com a Paula, ela confia na Paula. É claro que eu posso ter uma dinâmica de conversa muito boa, que envolva, mas ela espera isso. Então, quanto antes, gente, vocês começarem a falar, a trazer isso para vocês, melhor. Tem gente que espera um ou outro poder falar porque é tímido, mas a timidez ela não vai embora. Eu estou aqui hoje falando com vocês tímida também. E enquanto a gente não começa, a gente não faz mesmo, isso em todos os âmbitos da vida. Então, a minha dica, né, a minha reflexão hoje aqui para vocês é: comecem a fazer o quanto antes. E tudo que vocês precisarem, a gente está aí para dar material que a gente recebe de outras pessoas que fizeram antes da gente, porque a ideia é duplicar, é replicar isso com vocês, tá? E a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente não sabia que tinha. Mas se a gente não começar, a gente não vai saber mesmo, né? Então, é maravilhoso. Sobre a questão... deixa eu passar aqui para o próximo. Então, aqui... Como é que eu limpo isso aqui? Vou deixar esse aqui, gente. Ó. Não é essa parte... Então, aqui o sucesso está agendado, é sobre ter organização mesmo, não é porque a gente faz, às vezes, do tempo parcial, que a gente não precise ter uma agenda. Então, por mínimo que seja, a gente tem ali o dia que hoje, por exemplo, vocês tiraram um tempo livre aqui comigo às 3 horas. Na quarta-feira, se conseguirem tirar o tempo para participar da aula de clientes, chamar os clientes. Por mais que a gente faça um tempo parcial, a gente precisa ter momentos que a gente tira para poder fazer do técnico. Hoje eu atendo na clínica às terças e quintas, e às segundas, quartas e sextas eu tirei para a doTERRA, porque demanda tempo também. Então tem uma agenda, a gente vai aumentando à medida que precisar de mais tempo, é importante. Esses aqui são as listas de 100 nomes. Aqui a gente está ligando para convidar, então, né, as pessoas, convida as pessoas para mudar de vida, seja financeira ou seja em saúde. E aqui a gente vai apresentar a mensagem que a gente marcou com a pessoa, e a gente está online ou presencial com ela. Quando a gente conversou com a pessoa no convite, a gente já identificou o que a gente iria apresentar para ela. Era o produto em si ou a oportunidade do negócio? E aqui a gente vai escolher o que a gente vai apresentar para a pessoa. Muitas vezes a gente apresenta primeiro o produto para a pessoa e depois ela vira consultor. Eu tenho aqui uma consultora minha, uma amiga, está aqui, que ela era cliente por muitos anos e hoje ela é uma consultora, dando seus primeiros passos aí, e eu estou muito feliz com isso. Então, aqui a gente vai escolher e que a gente vai caminhar, né?
Quando a gente vai falar sobre os produtos aqui em si, gente, a gente fala o mínimo possível, porque nós sabemos que nós temos uma pancada de produtos, nós temos muitos produtos em si mesmo. E quanto mais a gente falar para o nosso cliente, mais ele pode ficar confuso, ele vai falar, nossa, tem coisa demais, eu não vou dar conta de usar. Usemos esse tempo que a gente tem para falar, que a gente não tem muito tempo nas reuniões, né? A gente vai levar ali uns 20 minutinhos, 30 minutos para apresentar, para falar da necessidade da pessoa. Então, a pessoa me falou que ela não consegue dormir bem, então, ó, nas soluções naturais, a gente tem a oportunidade de usar um óleo de lavanda, que é um óleo calmante, anestésico, analgésico natural, que vai te possibilitar que consiga dormir melhor. Vamos vir na necessidade da pessoa, tá? E isso você já sabe, porque você já sondou as necessidades dela. E aí aqui a gente tem mais ou menos, olha lá, de 10 a 20 minutos, educa o participante a respeito dos óleos essenciais, nós vamos comentar que a doTERRA tem certificado de pureza, nós temos isso tudo nesse guia de soluções naturais, que é o que a gente fala bem basicamente ali para o cliente, né? Quando a gente vai mostrar a oportunidade para um consultor, para uma pessoa, uma possível pessoa que seja consultor, a gente precisa saber coisas mínimas, como, por exemplo, o que é ter renda residual, que é o que a gente oferece, o que a gente fala que a doTERRA nos possibilita ter, né? A gente vai falar que a gente não vende, né, horas por dinheiro, que é muito melhor a gente ganhar 1% de 100 pessoas do que ganhar 100% só de uma pessoa. Vamos mostrar essas possibilidades que a gente tem, então, né, com a doTERRA. E a gente tem esse guia Construa, que é um guia para nos nortear de como é que a gente deve falar com a pessoa. A doTERRA traz tudo para a gente, não é só a gente usar as ferramentas que ele já traz. Aqui ele fala, por que doTERRA? E a gente vem e fala que é uma empresa bilionária, que é uma das empresas que tem maior índice de retenção de clientes, né? Aí aqui vem e fala, a gente precisa saber o plano de bonificação que tem aqui dentro do guia Construa. A gente vai falar que, então, os óleos essenciais são um artigo de primeira necessidade. E hoje, gente, o brasileiro está precisando de dinheiro. A gente sabe como os produtos estão caros. Então, assim, ter uma renda extra, uma renda e que a gente ainda vai criar algo que vai ser duradouro, é maravilhoso, né? Então, o Guia Construa está aí para te trazer e te mostrar oportunidades, tá? E para mostrar para as pessoas que estão interessadas, que você já viu lá quando você conversou com ela. E é importante, gente, a gente replicar isso para que as próximas pessoas consigam fazer isso também. Por isso que a gente está fazendo mais esse envolvimento aqui agora com vocês e que nós queremos que vocês também apresentem depois para a gente. E, claro que cada um, quando quiser, mas vai ser muito bom poder escutar depois todo mundo conseguindo replicar e passando isso para frente, porque é isso que é o gostoso, né? Que todo mundo aprenda e consiga fazer. E aí a gente vem agora para recrutar com sucesso, que seria finalizar, então, o fechamento desse cadastro. Eu vou falar bem rápido, porque dá tempo de vocês conversar comigo um pouquinho. Quando a gente vai fazer o fechamento, gente, a gente sempre mostra dos kits mais caros para os kits mais baratos. Porque vamos falar bem a verdade. Você começa mostrando para mim o kit Brasil, que é o kit que vai atender todas as minhas necessidades. E aí você vem e me dá o kit essencial para o lar, que ele é o dobro do preço, mas aquele pequeno ia resolver quase todas as minhas necessidades. Eu poderia gastar metade do valor. Pode ser que eu fique balançado e não feche o kit maior por isso. Então, a gente sempre começa mostrando o kit maior para o menor, o kit mais caro para o mais barato. E aí, depois a gente consiga, então, encaminhar com a pessoa, vendo o que é a realidade dela, o que ela consegue. E outra dica muito bacana, gente, é não fale já direto da promoção. Promoção é carta na manga. Então, eu estou aqui com dúvida se eu vou comprar o kit Brasil ou o kit essencial para o lar. E aí, a Soraine veio aqui e me falou, Naila, mas se você fechar esse kit, eu consigo para você 2 brindes. Eu não tenho o que pensar, eu vou pegar o kit grande, porque eu ganhei 2 brindes por isso. Então, aí eu sei que às vezes a gente fica tentando querer fechar, fazer aquele fechamento, mas vamos ter cautela e usar, porque isso é artimanha, é carta na manga que a doTERRA traz para a gente usar no nosso benefício, né?
Então, espere, guarde como ali a carta na mão e ofereça essa promoção ali quando a pessoa estiver balanceada, está pensando, não sabe, tá? E quando a gente traz aqui algumas objeções, por exemplo, quando a pessoa fala, nossa, mas é muito caro, a gente vai lembrar que lá quando a gente estava oferecendo os óleos, oferecendo, quando a gente foi falar sobre a oportunidade. Quem vai falar que está caro, na verdade, não é quem está na oportunidade, né? Quem perguntou do produto. A gente colocou valor na empresa, colocou valor no produto. Aqui a gente fala que o produto ele é puro, ele é o único que tem liberação para ingestão, tem qual impacto, né? A empresa se preocupa com todos os envolvidos, a gente tem que vir agregando valor, né, no nosso produto para que essa objeção do tá caro não nos venha. Pode ser que a pessoa fale, eu não tenho dinheiro agora para isso, mas eu sei que isso vale, é isso mesmo, tá? Então, são jeitos diferentes de abordagem. E, às vezes, pode ser na oportunidade de negócio, a pessoa falar que não tem tempo. Mas a gente pode responder assim, se você tirar quanto que você ganhar mais seria algo bom para você? R$1.000 que eu tirar mais, a Maria respondeu, já me ajudaria demais. Então, quanto de tempo você pode dar do seu dia a dia para tirar R$1.000? E a gente vai deixando no tempo da pessoa, mas mostra que se ela tirar um tempinho que seja, ela consegue. E a gente sabe que depois que a pessoa estiver trabalhando, ela vai se apaixonar, porque comigo foi assim. E ela vai fazer muito mais do que ela se programou para fazer. Então, nas objeções, a gente sempre consegue ter uma resposta ali para a pessoa, a gente precisa, às vezes, até meio que mentalizando a resposta que a gente consegue ter, mas com o hábito, quanto mais a gente for fazendo, mais fácil as respostas já ficam na boca, porque as pessoas, gente, elas são muito parecidas. Eu falo isso aqui porque na fisioterapia, quando chega pessoas aqui, assim, as demandas são meio que iguais, a gente percebe que nós somos muito parecidos. E até nas falas, assim. Então, a gente vai aprendendo a lidar, mas a gente precisa, então, fazer isso muitas vezes, né? A gente vai ter aqui agora uns 5, 8 minutinhos para conversas. Então, eu vou abrir para a gente conversar e, às vezes, situações que aconteceu com alguém, para que a gente tenha, então, espaço para compartilhar conversas. O guia, gente, depois dessa parte, ele vem falando do poder de 3, que é na estratégia de organização, que a gente vai falar na próxima segunda, que é um assunto muito importante, que é essa esquematização da organização e que requer mais um tempo. Então, agora a gente encerra a parte do guia, eu vou compartilhar ele lá no grupo e essa parte a gente vai deixar para falar na próxima segunda.